Finanças e formalização. São duas coisas extremamente importantes quando nós conversamos aí sobre realmente levar a sério o seu negócio na confeitaria. É claro que a maioria das pessoas que começa a trabalhar com confeitaria começa ali na brincadeira, faz um bolo, pega uma encomenda assim, por hobby ou por... comecei a fazer uma graninha extra, mas conforme vai vendo que é algo lucrativo, que dá para se tornar uma profissão e muitas vezes que vai até te deixar mais próximo da família, que você vai gostar mais de trabalhar com aquilo do que normalmente com o seu emprego atual. E aí você começa a pensar, bom, talvez isso possa de fato tornar-se a minha profissão. Porém, pode acontecer, e normalmente acontece, quando a gente começa a trabalhar dentro de casa, assim, bem informal, e aquilo vai se profissionalizando, a gente vai misturando a nossa vida profissional com a nossa vida pessoal. Então as finanças se misturam, os horários se misturam, e aí isso tudo vai trazendo um monte de problemas e desanima, cansa, a gente se estressa e fala, ai meu Deus, isso não é pra mim. Então eu quero trazer algumas dicas sobre isso, para você não ter mais esse problema de misturar a sua vida pessoal com a sua vida profissional, ok? Então, a partir do momento que você viu que o seu trabalho com confeitaria começou a se tornar algo sério e você quer transformar aquilo na sua empresa, mesmo que seja uma empresa onde você vai trabalhar sozinho ou então você vai trabalhar só com uma ou duas pessoas, você precisa começar a pensar como empresa. E pensar como empresa é levar isso a sério e se programar e trabalhar e definir, tomar decisões importantes para transformar isso em algo extremamente profissional, ok? Então, a primeira coisa que eu sempre recomendo é que você abra uma MEI. Nossa, mas logo assim de cara, é uma das primeiras coisas. Por quê? Normalmente, se você estava trabalhando em casa ou não estava trabalhando, pode ser que você esteja há muito tempo sem uma contribuição para sua aposentadoria, para, por exemplo, auxílio maternidade, auxílio doença, todos esses direitos trabalhistas, quando a gente trabalha sozinho, a gente não tem normalmente. Quando você trabalha como MEI, você tem alguns direitos que você está amparado e você tem alguns auxílios e até mesmo algumas vezes algumas vantagens, tá? O MEI, para quem não sabe, é uma microempresa individual. É uma categoria de empresa que foi criada para formalizar aqueles pequenos trabalhadores, como por exemplo, cabeleireira, manicure, pipoqueiro, pessoas que fazem trabalhos que a gente chamava antigamente como autônomos, né? Ainda existe o trabalho de autônomo, onde você pode contribuir assim, com um valor muito baixo, mas a verdade é que o MEI foi criado para transformar isso numa coisa ainda mais barata e você ter um CNPJ e ser considerado como uma empresa. Mas qual que é a vantagem de se tornar, de se formalizar, de se tornar de fato uma empresa? Você tendo seu CNPJ, você consegue emitir nota fiscal, tá? Você pode emitir essa nota fiscal e trabalhar para outros tipos de pessoas ou outras empresas que exigem nota fiscal. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu quero 200 ovos de Páscoa para presentear todos os funcionários da minha empresa. Você tem nota fiscal? Você emite nota fiscal? Não faço. Então tá bom, desculpa, não vou poder. Então, a possibilidade de emitir nota fiscal, ela é uma das maiores vantagens de se formalizar como MEI, porque dessa forma você consegue atender um público maior e deixar tudo bem certinho, tá? Eu mesmo já peguei trabalhos que eu só, de fato, consegui pegar porque eu consegui emitir nota fiscal. Outra coisa, você tendo um CNPJ, você tem algumas vantagens, como comprar em algumas distribuidoras ou supermercados que só vendem para quem tem CNPJ. Você consegue comprar carro a um preço reduzido para a sua empresa. Então, se você quer, por exemplo, um carrinho para fazer suas entregas, para trabalhar, você consegue descontos por ser empresa. Você tem, enfim, várias vantagens por ser de fato uma empresa. E o MEI, a microempresa individual, você consegue abrir ela até pela internet. É muito simples, é muito rápido e isso te garante não vou dizer uma estabilidade, mas um pouquinho mais de segurança, tá?
É bem legal. Como que funciona? Ah, eu tenho que pagar alguma coisa? Normalmente você paga só uma contribuição que gira ali em torno dos R$60 por mês, tá? Isso te garante ali os impostos e algumas outras coisinhas que te formalizam como empresa, mas também vai contando o tempo de contribuição para sua aposentadoria. Então, às vezes a gente fala, no ano que vem, a hora que as coisas melhorar, eu começo a pagar a parte, autônoma, né? E a gente nunca chega nessa, né? Sempre no ano que vem, uma coisa acontece, precisou. Então não dá pra gente ficar empurrando com a barriga. Na hora que você vai ver, passou anos e anos e anos você trabalhando e sem contar tempo de contribuição. É claro que uma dica pessoal, eu não recomendo que vocês contem com a aposentadoria do INSS e tudo mais, porque é muito complicado, né? Eu acho que a gente tem que sim fazer essa formalização por N outros motivos, mas também faça uma organização financeira bem legal para que você tenha o seu próprio plano de aposentadoria e investir no seu dinheiro de uma forma interessante. Então, eu posso até depois recomendar para vocês algumas pessoas que eu estudo, que eu gosto, que ensinam um pouco mais sobre finanças pessoais, para que você saiba ali administrar o seu dinheiro, tá? Então, assim, garantir uma aposentadoria mais segura, mais garantida do que aquela que a gente está acostumado, né? Aquela mais básica. Mas, de toda forma, ainda assim, é algo que a gente tem que fazer. Essa formalização, ela pode ser muito vantajosa para nós que trabalhamos dessa forma mais informal, tá? Formalizando, você consegue ter essas vantagens, como emitir a nota fiscal, ter um pouquinho mais de segurança e o valor acaba compensando bastante, tá? Essa é a parte da formalização. Porém, tem também a parte de finanças. E é aí que eu peço que vocês tenham muito cuidado, carinho e atenção com essa parte, porque normalmente é essa parte que faz as pessoas desistirem da profissão, tá? Uma que eu já falei algumas vezes sobre cobrar errado, né? Você precisa fazer uma precificação muito bem feitinha, você precisa entender o quanto você gasta, o quanto você ganha, o quanto você lucra. E quanto você ganha e o quanto você lucra é coisa diferente, tá? Porque o que você ganha é uma parte do lucro e a mão de obra se é você que está produzindo. Mas essa mão de obra pode ser paga para outra pessoa se você tiver contratado algum ajudante ou alguém para produzir no seu lugar. Você como empresa, você precisa começar a pensar como empresa. Você precisa começar a pensar de uma forma mais ampla. Eu não sou mais sozinho, eu sou uma empresa. Como que a minha empresa vai lidar com isso? Eu tenho dinheiro em caixa na empresa para fazer isso? Para de tirar do próprio bolso. Eu sei que a gente começa misturando as nossas finanças, mas a partir do momento que você entendeu que você quer transformar aquilo numa profissão, você precisa separar. Então o dinheiro que entra na empresa, ele não é seu, ele é da empresa. E depois de passar por todo o esquema da empresa, é que ele volta para você. De alguma forma, uma parte dele, depois de garantir que tudo vai estar funcionando. Por quê? Gente, mas eu prefiro fazer tudo do meu jeito. Eu vou usando, vou pagando, vou comprando, vou recebendo e assim cai na minha conta pessoal. Fica tudo elas por elas. Não fica. Porque vai chegar um momento que, por exemplo, o seu forno queima, tratando-se de um forno elétrico, claro. Como é que você vai reparar? Você vai tirar dinheiro da sua própria conta? E se você não tiver dinheiro reservado para isso, como é que vai ficar? Então, as finanças da sua empresa, elas precisam ser separadas da sua. Então, assim que possível, você deve separar tudo isso. Mas como que eu vou fazer? Você pode abrir uma conta específica para sua empresa. Contas empresariais, normalmente, elas têm um custo um pouco diferenciado, às vezes até mais caro do que uma conta pessoal, tá? Mas existem alguns bancos digitais, se eu não me engano, o Banco Inter, você não tem custo para abrir uma conta empresarial, tá? Então você pode abrir uma conta empresarial com o seu CNPJ, ou você pode até abrir uma conta no seu nome mesmo, nome pessoal. Como o seu CNPJ do MEI, ele é vinculado ao seu CPF, por ser uma microempresa individual, ou seja, é a empresa sua, é você como empresa. Então, às vezes, quando você tem uma empresa que a sua conta tá no seu CPF, mas é o seu nome e o seu documento vinculado ao seu CNPJ, você pode. Então, abra uma conta que você só use para empresa. Não precisa ser empresarial, mas se for é melhor, porque tem algumas empresas que só pagam se for uma conta de CNPJ. Se for uma conta pessoal, eles não pagam. Então, tenha uma conta individual e de preferência uma conta digital. Outra coisa importante,
Tome cuidado com os bancos sempre cobram taxas muito abusivas de pacotes de serviço e, se você não sabe, todo banco é obrigado pelo Banco Central a ter uma cesta de serviços básicos gratuita. Eles podem até no telefone falar para você, não, mas isso não existe. Existe sim e é lei, tá? Vocês podem ser amparados. Não sou eu que tô falando isso, são especialistas, eu não manjo de economia. Tô mais pincelando aqui para que vocês estejam preparados para lidar com essa situação toda quando você se transforma numa empresa. Mas essa cesta de serviços básicos, é claro que ela é reduzida, não tem lá aquele monte de cheque, monte de transferência, saque e tudo mais, mas é uma cesta de serviços bancários muito importante para você que está começando, porque você consegue se programar e utilizar sem gastar um monte de dinheiro, porque tem cesta de serviço que chega a custar 60, 70, 100 reais por mês só para você usar de mensalidade a cesta de serviços e às vezes você nem usa toda a possibilidade que você tem. Então, hoje em dia com o Pix, principalmente, a gente não precisa de tanto número de transferências, é bem mais fácil. Então, a cesta de serviços básicos no seu banco, seja a conta pessoal ou a profissional, ela é obrigatória, tá? Você tem que ligar lá e falar, eu quero a cesta de serviços básico. Ah, mas não tem, a mais básica custa R$29,90. Não, pelo Banco Central é obrigatório ter uma cesta de serviços básicos. Se eu não me engano, são 4 saques, 2 transferências, acho que 10 folhas de cheque, é bem resumido, cada banco lá tem provavelmente a sua especificação, mas eles são obrigados a não te cobrar por esses serviços básicos, tá? E abre uma conta digital que você possa disponibilizar ali. Também é legal você parar para pensar uma conta que já tenha um vínculo com uma maquininha de cartão legal. Hoje em dia tem milhares de maquininhas de cartões muito baratas, mas a gente também tem que se atentar porque essas maquininhas de cartão muito baratas, essas promoções duram normalmente 3 meses, 6 meses ou até atingir tal valor. Então, às vezes, você olha a taxa dela tá muito barata em comparação com a outra, só que daqui tantos meses ela vai se tornar muito mais cara que a outra. Então, faça uma comparação. Às vezes, por exemplo, tem o PagSeguro, que tem uma conta digital e que também tem maquininha e também rende um pouco o seu dinheiro parado, mas ela não é a única conta. Do Inter, se eu não me engano, também rende, tem alguns investimentos legais, então pesquise alguma empresa que tenha conta digital e que também possa te proporcionar uma maquininha, ou mesmo, se você precisar, pesquise, independente da conta, uma maquininha com valores bons e tenha uma maquininha de cartão de crédito e débito. Ai, mas nossa, eu vou pagar taxa. Gente, hoje em dia, dinheiro em papel é a coisa mais rara do mundo você ver, tá? Não adianta a gente ficar, ai, mas nossa, eu não quero pagar taxa. As pessoas estão até acostumadas a pagar taxa. Essa taxa tem que ser incluída. Então, toda vez que você for calcular um preço para o seu cliente, é um bolo, custou 100 reais, você vai colocar lá X% do valor da maquininha e passa o preço final para o cliente. Se ele falar, mas eu quero pagar à vista, tem algum desconto? Aí você tira o valor da maquininha. Mas sempre acrescente. Mas e se eu falar pro cliente assim, você paga a taxa da maquininha? Eu já fiz esse teste, eu até trabalhava dessa forma. Olha, se você quiser usar a maquininha de cartão, você paga a taxa da maquininha de cartão. O cliente não gosta de ter que pagar a taxa da maquininha de cartão, mas detalhe, todo estabelecimento que a gente vai, a gente já paga o valor com a taxa da maquininha de cartão. E, se eu não me engano, também já se transformou em lei que eles precisam tirar o valor da maquininha de cartão se você for pagar à vista. Se você pedir, eles têm que tirar. Então, coisas que a gente também tem que pesquisar e tá sempre atento, porque isso faz grande diferença nas nossas finanças, tá? Então, já inclua no seu valor do seu produto a taxa da maquininha de cartão. Se o seu cliente não quiser passar no cartão, ótimo, você retira o valor, tá bom? Então, tenha uma conta da sua empresa e tenha uma maquininha de cartão sempre, porque isso vai te ajudar muito a vender mais e vender melhor, tá? Além dessas coisas, dessas finanças, eu disse pra vocês, né? Divida os gastos da sua empresa e sempre coloque, né, nas suas finanças ali separadas as suas pessoais e a da sua empresa.
Quando entrar o dinheiro, saiba ali, primeiro entra na empresa, de acordo com a precificação, você sabe qual é a porcentagem que ficou, qual que é o fluxo de caixa, qual repunha o valor de material, qual é o lucro de fato, a sua mão de obra, você consegue a mão de obra fazer ali por mês, retirar o seu salário, e quando o seu salário vai para sua conta pessoal, o que eu recomendo, e aí eu não estou falando de empresa, mas estou falando de profissionais que trabalham para si mesmo. Divida o seu dinheiro certinho e tire a porcentagem de investimento que você vai colocar. Nossa, Fran, mas eu não tenho dinheiro para ficar investindo. Entenda uma coisa. Não existe não tenho dinheiro para investir. Se você recebeu R$5, você pode tirar 30% desses R$5 e guardar para investir. Hoje em dia tem investimentos muito baratos, até mesmo se você colocar numa dessas contas digitais que rendem, elas rendem mais que poupança e elas vão te possibilitar ter um pouco mais de segurança. Então essa é uma dica pessoal que eu dou. Nós que somos autônomos, que não temos aí todos esses direitos de férias, 13º e tudo mais, você precisa investir o seu dinheiro. Então todo o restante ali, né, esses 70%, vai ser o seu essencial, a sua vida, os seus gastos, as suas contas, mas é importante você separar 30%, que é um padrão, mas é claro que você pode investir mais ou menos, mas você tira esse dinheirinho para guardar para você. E não é guardar, é investir, não é separar dentro da gaveta, é colocar num lugar onde esse dinheiro trabalhe para você, onde você consiga gerar juros para te facilitar. Então, nós, como eu disse, nós que não temos 13º, férias e todas essas seguranças, a gente precisa ter uma reserva de emergência pessoal. A sua empresa precisa ter a reserva, o fluxo de caixa, todo o reinvestimento para ela funcionar, assim como nós também. Porque se você ficar doente, precisar, por exemplo, fazer uma cirurgia, você não vai poder ficar tirando dinheiro da empresa. Em último caso, você até vai fazer isso, mas você pode quebrar a sua empresa. Então, a gente precisa entender, eu sou uma pessoa, a minha empresa é outra coisa. Eu não sou a minha empresa e vice-versa. Então, invista o dinheiro em você. Eu recomendo conteúdos como Primo Rico, Natália Arcuri, que é a minha favorita, que é a minha musa inspiradora. Eu adoro o trabalho dela, porque ela ensina controle financeiro, educação financeira de uma forma mais prática para pessoas comuns. Então, foi a forma como eu entendi como eu deveria levar o meu financeiro. Então, eu gosto muito do trabalho dela, mas existe Economirna, que se eu não me engano é esse o nome do canal dela. Enfim, existem pessoas que são muito boas em ensinar a gente a lidar com o dinheiro. E quando você tem uma empresa, você precisa lidar com o dinheiro de uma forma bem rígida. Porque senão, às vezes a gente vê aquele dia, é todo esse dia, cobrei 2.000 num bolo. Tirei todas as minhas compras, o resto é meu. Não é seu, é da empresa. E a partir do momento que você tirar seu salário, saiba se organizar e fazer o seu dinheiro render, trabalhar para você, estipule as suas metas, defina ali tudo o que você precisa para você conseguir ver futuro no seu trabalho, porque a organização financeira, ela acaba matando o nosso trabalho. Nós temos aquela ideia de eu não dou certo fazendo isso, esse emprego não dá dinheiro. É a gente que não tá levando isso da forma certa. Como depende só da gente, se a gente não trabalhar levando isso a sério, vai ficar de fato difícil a gente ter qualquer lucro com o nosso trabalho. Então, divida a grana da sua empresa, programe tudo certinho, tenha o seu dinheirinho. Uma dica pessoal, invista e aprenda mais sobre investimento. Hoje em dia tem investimento muito baratinho. Não é um bicho de 7 cabeças, aos pouquinhos você consegue ir ali se estabilizando, fazer sua reserva de emergência para você ficar amparado em qualquer necessidade, principalmente a gente que é, entre aspas, autônomo. Precisamos ter a nossa reserva de emergência pra gente não ter surpresas, tá? Agora, entrando um pouco mais sobre trabalhar dentro da nossa casa, tá? Quando a gente trabalha dentro de casa, a gente tende a não lembrar que é como se a gente estivesse alugando um espaço dentro da nossa casa para fazer uma empresa. Se eu chegasse para você hoje e falasse assim, olha, aluga um espacinho dentro da sua casa para eu seguir minha empresa, você ia falar, tá, então tem que te cobrar água, luz,
tudo que você utilizar da casa, além do espaço, imposto e tudo mais, certo? Certo. Então, por que você não cobra de você tendo a sua empresa dentro da sua casa? Ah, mas é diferente. Não é diferente. Você precisa entender a diferença ali do seu espaço de trabalho e da sua casa, mesmo que eles aconteçam no mesmo lugar. Então, a porcentagem de tempo que você usa do seu mês para trabalhar dentro da sua casa deve ser a porcentagem ali da quantidade de gastos que a sua casa tem, também deve ser pago pela sua empresa. E isso cabe tudo dentro do cálculo que você vai usar para precificar os seus produtos, tá? Outra coisa, você definiu um tempo de trabalho? Quantas horas você trabalha por dia? Tá. Quando você não tem encomenda, o que você faz? Você trabalha fazendo outras coisas ou você simplesmente para? Ah, hoje eu vou fazer faxina, não tenho encomenda mesmo? Então, isso é uma coisa que a gente tem que manter em mente. Se você definiu, vou trabalhar tantas horas por dia, essas horas por dia são do seu trabalho. Encerrou essas horas, a não ser que você se programe e realmente defina que você vai fazer uma hora extra, beleza. Se não, acabou o horário de trabalho, acabou. Aí você vai viver a sua vida. Assim como durante o seu horário de trabalho, você não vai atender telefone no mercado, receber visita. Se você está em casa trabalhando, você está trabalhando. Você poderia estar trabalhando em um escritório, você poderia estar trabalhando numa fábrica, você poderia estar trabalhando em qualquer lugar. Se você não estivesse em casa, você não faria essas coisas, certo? Então, se você está trabalhando, não importa que você está dentro de casa, você não está para a sua casa, você está trabalhando. Então, defina. Vou trabalhar que seja do meio-dia às 8. Não importa o horário que você fizer. O que importa é definir o seu horário de trabalho, se arrume, tira o pijama. Ah, eu vou trabalhar, vou fazer bolo? Vou. Hoje o meu horário é das 8 da manhã a tal hora, beleza. Deu 7h30 da manhã, acorda, toma café, organiza as coisas que você precisa organizar da sua vida pessoal. Vista uma roupa, não precisa ser necessariamente um uniforme, mas defina, essa roupa eu vou trabalhar com essa roupa. Então agora eu estou trabalhando. Ah, tocou o telefone, não vou atender. Ah, é minha vizinha querendo bater papo, agora eu não posso atender. Ah, mas não sei o que, não vou fazer. Trabalhe. Ah, mas e se eu não tiver encomenda, eu não posso fazer outras coisas? Não. Vai estudar. Vai definir coisas, vai criar um cardápio novo, vai atrás de parcerias, lugares onde você possa vender seu produto, vai estudar sobre marketing para melhorar as suas vendas, vai fazer alguma coisa que construa o seu trabalho. Então, se você está com o tempo parado, quer dizer que você não está vendendo o suficiente. Se você não está vendendo o suficiente, você precisa arrumar uma forma de vender o suficiente. Então, nesse período que você definir, dedique ele a trabalhar, seja com o que for, seja para ficar olhando para a parede parada, pensando o que eu posso fazer agora de novo para melhorar as minhas vendas. Mas faça, trabalhe cuidando, fazendo as coisas para você ter mais sucesso, entendeu? Então esse é o segredo do sucesso, tá? Você precisa dedicar o seu tempo para a sua empresa. Então, definir o seu horário, se vista e vá trabalhar. Ah, não vou fazer. Ah, entrou dinheirinho, é seu? Não, não é seu, é da empresa. Depois que a empresa fizer tudo que tem que fazer, aí o dinheiro vem pra você. A parte que te faz, a parte que, te cabe. É essa. Aí agora com o seu dinheiro você faz o que você quiser. Dessa forma mais organizada, você consegue ter muito mais lucro, você consegue ter muito mais credibilidade e não corre o risco de você ficar perdendo saúde, perdendo tempo com a família, fazendo milhões de coisas e desanimar. Então, tudo isso que eu tô indicando vocês a fazerem, não quer dizer que eu fiz isso a vida inteira, tá? Então, eu tô explicando exatamente por experiência própria. Não faça essas coisas, porque vai te atrapalhar. Você vai se enrolar e você se enrolando, você vai ficar chateado. Ai, meu Deus,
parece que meu negócio não vai pra frente, não evolui, eu não ganho dinheiro. Ai, toda hora eu tô lá, eu achei que tinha leite condensado, meu filho pegou pra fazer brigadeiro, ai, meu marido comeu todo o chocolate, ai, minha esposa tava ali e jogou tudo, os meus papelão fora, achando que era papelão de fazer estrutura. Ai, agora estão reclamando, eu tô brigando com a minha família porque eu tô usando todo aquele espaço ali para guardar um monte de coisa. Então, programe. Porque se você pretende que a sua empresa cresça, você tem que pôr isso no papel. Você tem que planejar o quanto você precisa, qual é o prazo, quanto você precisa investir, até mesmo para a sua empresa conseguir crescer. E você não precisa mais trabalhar dentro de casa, porque a gente sabe que trabalhar dentro de casa não é tão gostoso, não é legal. Se mistura, as pessoas não entendem. Então, a gente precisa ser rígido. Olha, eu estou trabalhando, agora eu não converso. Agora eu não posso sair para ir no shopping com você. Agora eu não vou dar atenção, eu não vou brincar. A hora que eu terminar o meu expediente, aí eu brinco de verdade. Senão você não brinca direito com seu filho, não trabalha direito. Tá lá no shopping auxiliando a sua mãe comprar um presente para sua tia, mas ao mesmo tempo você tá com a cabeça naquela encomenda que você não fez. E aí você se torna uma pessoa estressada, desorganizada, infeliz, e a primeira oportunidade você vai falar, ai, quer saber? Não quero mais trabalhar com isso. Então é triste porque poderia ter um grande futuro, você ser super feliz, né, bem-sucedido, e não se torna por falta de organização financeira, por não se formalizar e achar que a situação não vai ser tão boa para você. Além das contas e do espaço em que você precisa individualizar para trabalhar com a sua empresa, você também precisa individualizar as suas redes sociais, tá? E aí é uma coisa um pouco delicada. Quando a gente é tão próximo do nosso trabalho assim, quando a gente coloca a nossa carinha ali, né, como nossa propaganda, eu já ouvi alguns profissionais dizerem, não tem como você se separar do seu trabalho. Então não adianta você dividir o seu Instagram pessoal e o profissional. Eu já tenho uma opinião um pouquinho diferente. Eu acho que dá pra separar, mas a gente tem que lembrar que a gente não é 100% separado, tá? Então assim, o seu Instagram pessoal, eu tô dizendo Instagram porque hoje em dia é a rede social que a gente mais usa pra divulgar trabalho, tá? Mas pode ser o Facebook ou qualquer outra rede social que você use pra divulgar, tá? Você tem lá a sua rede social da sua empresa, beleza. Primeiramente, não deixe só com o logo, tá? Coloca a sua carinha lá. Já foi comprovado, alguns estudos já mostraram que quando você coloca a sua carinha no seu perfil, as pessoas gostam de comprar de pessoas e não de imagens, de logos, tá? Então é muito mais chance de você vender se você colocar a sua carinha. Então, seja o garoto, a garota propaganda do seu negócio, tá? Mas ao mesmo tempo, entenda que não é no seu Instagram de trabalho que você vai postar uma opinião política. Não é no seu Instagram de trabalho que você vai postar uma foto sexy de lingerie que você tirou pela sua autoestima. Não é no seu Instagram de trabalho que você vai falar que seu filho tá com dor de barriga e que você tá cansada de trocar fralda. Ou, não é no seu Instagram pessoal que você vai falar sobre o seu time de futebol, que ganhou, que perdeu, ou que você tá com raiva. Então, assim, eu vejo muitas vezes as pessoas misturando total, tá? Falando da igreja, da política, do esporte, da vida pessoal, de coisas aleatórias, e isso não é legal. É importante ter essa separação, porque assim, nós trabalhamos com pessoas de todos os tipos. Você pode ter uma opinião e seu cliente ter outra. E aí que tá, não é nesse momento que vocês têm que conversar sobre isso. Seu cliente só quer comprar o produto e você só quer vender, e vocês têm que ter uma boa relação ali. Em quem ele votou, o que ele fez, ou o que ele acha da religião que você segue, não deve ser levado em consideração na hora de você fazer ali a sua negociação. Então, por isso que não é legal você usar um Instagram, uma rede social, que você coloca o seu trabalho para divulgação, colocar ali um tema tão polêmico quanto esses. Mas então eu posso ter um Instagram profissional, onde eu posto tudo, coloco minha carinha ali, vendo meu produto e tal,
e um Instagram pessoal onde eu falo de política, falo de futebol, falo de religião, falo da minha vida pessoal. E aí, tudo bem? Mais ou menos, tá? Você pode sim ter um Instagram pessoal para postar foto dos seus filhos, ou da sua namorada, ou seja lá de quem for, você pode ter o seu espaço pessoal. Porém, eu recomendo não deixar essa rede social aberta ao público, porque conforme o seu trabalho vai ganhando uma proporção grande, as pessoas vão atrás de bisbilhotar a sua vida. E se elas verem lá a sua marca e entender, fulano de tal, da marca tal, é esse fulano aqui, ó, ele tá falando de política aqui, as pessoas associam do mesmo jeito. Então, a sua rede social privada, ela tem que ser, de preferência, aquela restrita, que as pessoas veem no máximo a foto do perfil e algumas coisas selecionadas. E todas as vezes que você for postar alguma coisa muito polêmica, seleciona quem vai ver. Tem aquele melhores amigos e tal, onde você seleciona isso tudo para individualizar, porque assim você não arruma encrenca com o cliente, porque não é com esse tipo de pessoa que você tem que ficar discutindo na internet. Não é legal, isso vai prejudicar a sua empresa, prejudicar o seu trabalho. Então você pode ser a cara da sua empresa sim, e você pode ter sua vida pessoal, inclusive até deve ter a sua vida pessoal, mas tendo a sua vida pessoal, você toma cuidado porque ela pode vazar, e se ela vazar pode te prejudicar. Mas eu não falo nada demais, eu também não ligo pro que as pessoas pensam. Tudo bem, você pode, tranquilo, só que saiba que isso pode sim influenciar, porque, por exemplo, até mesmo quando você vai postar no seu Instagram de trabalho, você recebeu uma encomenda de um produto com temática erótica, tá? Um bolo insinuante que tem alguma parte do corpo explícita e tal. Posta ou não posta? Você entendeu? Tem gente que é extremamente religiosa e vai achar aquilo absurdo, horrível. Nossa, nunca mais vou comprar dessa pessoa, escandalosa, depravada e tal. Tem gente que fala, eu achei legal, ótimo, quero um, entendeu? Então, assim, é uma questão muito delicada que você tem que pensar. Inclusive, eu já falei algumas vezes sobre isso. Então, sobre essas coisas, o que eu prefiro? Colocar uma capinha ali, bolo inapropriado para tal, encomenda específica, tal. Aí, né, põe no carrossel com uma capa e aí só abre quem quer ver, porque daí você meio que deu um aviso e escondeu. Só abriu quem quer. Aí você reduz um pouco o julgamento das pessoas, mas às vezes você fala, poxa, Fran, mas eu não quero postar, eu fiz, mas não quero postar, ou então nem fiz porque eu não gosto, tudo bem, total escolha sua, decidir com aquilo que você quer trabalhar ou não quer, que você acha certo ou não acha, então sem problema nenhum. Mas entenda que aquilo que é pessoal seu pode sim incomodar o pessoal do seu cliente. E vocês têm uma relação profissional, então o pessoal não deveria interferir. Não dê essas brechas. Então, assim como você individualiza as suas finanças, o seu espaço de trabalho, o seu horário de atendimento, não deixe tudo misturado, sua rede social pessoal e a profissional, porque isso pode acabar dando um problema, assim como também não deixe o seu Instagram livre para clientes te atender, te procurarem em qualquer momento. Já deixa um aviso, uma mensagem automática. Inclusive, o WhatsApp tem a versão do WhatsApp Business que você consegue fazer uma mensagem padrão, uma mensagem automática. Então, por exemplo, a partir das 19 eu não atendo mais. Olá! Então o cliente manda, oi, boa noite, eu queria fazer o orçamento de um bolo. A mensagem automática fala, olá, muito obrigada pela sua mensagem. Nós já encerramos o expediente por hoje, amanhã nós retornaremos o mais rápido possível. Pode deixar sua mensagem que a gente vai responder e tal. Beleza, você ampara seu cliente para ele não sentir que ele foi ignorado, ver você online e falar, mas por que não tá me respondendo? E ao mesmo tempo você fala, tá, já sei, a Gala não tá trabalhando agora. Não fique atendendo seu cliente a todo momento. É a mesma coisa que eu falei. Tá trabalhando? Tá trabalhando. Responda os e-mails, responda o WhatsApp, faça o orçamento dentro do seu horário de trabalho. Defina, coloca horário de atendimento de tal a tal hora. Então, gente, resumindo tudo, você tem todo um caminho pela frente para transformar o seu pequeno negócio numa empresa. Funciona, é muito legal, é muito bom, flui e a chance de sucesso tá nesse caminho. Faça acontecer. Faça e não misture com a sua vida pessoal. Seja as finanças, seja as redes sociais, seja o atendimento, tudo. Separe as contas, separe as finanças,
o plano de trabalho, bote todo o dinheiro no lugar certinho que você vai ver que vai fluir muito. Então, essa parte é extremamente importante. É chato? É. Confesso, não gosto também de tanta burocracia. Tem gente que até se identifica, gosta de fazer umas planilhas ali, definir tudo certinho. Eu não gosto, mas é extremamente necessário quando a gente decide ter um negócio. Então, que vocês façam tudo certinho. Se precisar de ajuda, eu tô por aqui. E organiza tudo que vai ser sucesso, vocês vão longe.